Olá, eu me chamo Lídia Martins, eu sou corretora de imóveis há 12 anos na minha cidade e gostaria de compartilhar um pouco da minha história com você. Como todo corretor, eu queria vender, né? E tem que ser o foco realmente do corretor vender. Só que dentro do mercado imobiliário existem várias outras possibilidades de ganho, além da venda diretamente no caso, né? E eu queria compartilhar como foi que eu cheguei a um outro negócio que eu pratico também, que é a reforma de imóveis. Nos últimos 3 anos da minha vida eu tenho me dedicado bastante à reforma e descobri que é algo que eu realmente sou apaixonada. Eu descobri que gosto realmente muito de reforma e foi esse negócio das reformas chegou para mim de uma forma muito engraçada, inclusive, e eu nunca imaginei que um dia eu ia estar fazendo reforma para vender. Eu sempre achei que era um negócio muito bom. Sempre vi pessoas, colegas inclusive, pessoas que eu conhecia do mercado imobiliário construindo, especificamente conhecia muita gente construindo para vender, né? Algumas pessoas que faziam reformas, mas eu particularmente nunca imaginei que um dia eu ia estar fazendo reformas para vender, né? Comprando casa para reformar e vender. Então aconteceu para mim, foi assim uma oportunidade, uma oportunidade. Eu quero chamar a sua atenção, né? Você que é corretor, que vive no meio aí de várias oportunidades que o mercado imobiliário oferece, tá atento, né, a essa questão aí de imóveis que precisam de uma reforma e que pode ser um negócio interessante, né? E para mim foi assim, um belo dia, um cliente chegou até a mim e falou: olha, eu tenho uma casa para vender, essa casa está fechada há um tempo e eu estou precisando vender, decidi que vou vender, vamos lá conhecer. E aí eu fui, né? Fui conhecer a casa, realmente era uma casa que estava fechada há um tempo, então assim, precisava de uma reforma. Aí o bairro era um bairro muito bom. Eu falei isso para ele, falei: olha, por que tu não dá uma reformada nessa casa aí que fica bem mais fácil, inclusive, né? E aí ele falou: não, eu não tenho interesse em reformar, mas você pode reformar, reforma você. Aí eu fiquei até, como assim? Existe isso? Eu nunca imaginei que seria possível alguém me ofertar, né, um negócio como esse, reforma você. Eu falei: eu reformar? Como é que eu vou reformar a tua casa? Ele falou: não, muito simples, você reforma, bota seu lucro em cima e vende. E assim, realmente dá um medo, assim, uma insegurança, meu Deus, aonde que eu vou conseguir esse dinheiro? E principalmente que eu não estava preparada para essa oportunidade, né? Só que eu sempre reconheci uma oportunidade e acreditei. Eu falei: não, tudo bem, vamos fazer um contrato, eu vou reformar a casa e vou vender. E eu acreditei que era uma boa oportunidade, como realmente foi. E aquela ali foi a minha primeira reforma. Eu reformei a casa, vendi ela dentro de uns 3 meses, né? Na verdade, reforma, mais um mês e pouquinho. Não totalizou 4 meses. E eu tive um lucro de 40 mil reais nessa reforma. E eu fiquei assim encantada. Na verdade, o processo inteiro, eu vim descobrir que eu era muito apaixonada por reforma. E eu já conhecia, porque eu já tinha uma pequena experiência com reforma da minha própria casa, né? Eu comprei uma casa uns anos antes e fui reformando ela. E morando dentro, né? Que é uma coisa muito desagradável. Mas é verdade. Mas aí, esse tempo, hoje eu vejo que foi um preparo para mim, porque eu conheci muita gente, eu conheci muitos profissionais, né? Pedreiro, carpinteiro, né, pintor e toda essa galera que você precisa para fazer uma reforma, né? É toda essa mão de obra que é necessária. Então eu chamei aquelas pessoas que eu conhecia e já fui conversando com eles, falei que estava fazendo uma reforma de uma casa para vender e aí eu estipulei um valor que eu achava que dava. Agora a reforma é claro que é desafiador, né? É desafiador pelo fato de que você pode encontrar alguns problemazinhos, né? Então assim,
há casas que precisam de mais reforma, outras de menos, né? E quando a gente encontra uma que precisa de menos, ótimo, né? Mas o ideal, a reforma, é você corrigir o que tá, o que é necessário corrigir. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de reformar assim, dando o meu melhor na reforma, né? Dentro do meu orçamento, mas dando o melhor. Conheço pessoas que gostam de reforma, a famosa guaribada, compra uma casa, né? Faz ali uma maquiagem e põe à venda. Por aí tem um lucro bem melhor e tal. Eu tenho até uns colegas que falam, tu pode ganhar muito mais, tu quer fazer um show. Eu digo, mas é claro, é isso que eu quero realmente, é um show. Eu quero um imóvel como se fosse para mim. Então, dentro da possibilidade daquele bairro, então eu faço uma reforma boa, eu troco toda a parte elétrica, de hidráulica, tudo que é possível. Ali faço questão, né? Faço questão de fazer isso. Então, para mim aconteceu desse jeito, né? Então, a sensação de você ver aquele imóvel sendo modificado. No meu caso, eu lembro que essa primeira casa, ela tinha uma cozinha tão pequena, e aí eu decidi fazer uma cozinha americana. E quando eu tirei a parede que abriu ali, nossa, eu fiquei encantada com a casa. Falei, nossa, mas tá tão bonito. E é um prazer tão legal de você ver uma casa que estava assim, detonada, medonha de feia, e você começa a ver aquela modificação e a pintura chegando, o pessoal e lixando, e maçã. Então é muito legal. Eu descobri que eu adoro isso. Eu descobri que eu gosto de ver essa transformação. E quando vem o retorno financeiro, eu descobri que eu gosto ainda mais. Então é muito legal você ver que você está dentro da corretagem, você tá trabalhando ali, corretando, você está captando outros imóveis e vai estar atento. Então é um plus, é um a mais nos seus negócios, e não vai te deixar não vai tirar, na verdade, o foco. Você pode fazer muitas coisas, não só isso, mas a reforma, ela não vem para te atrapalhar, ela vem para somar, né? E quem sabe, né? Muito mais. Então, para mim aconteceu desse jeito. Quando eu terminei essa reforma, esse mesmo cliente me ofereceu um outro imóvel, né? Que esse foi rápido a nossa negociação. E detalhe, né? Um mês e pouco apareceu um cliente já que viu a casa. Aliás, apareceram vários, né? Mas um chegou e já tinha uma entrada muito boa, financiou a diferença. E foi muito rápido, na verdade. E aí eu já parti para esse outro imóvel, né? Era um apartamento, deu um lucro menor, mas um lucro bom, né? Era um apartamento pequeno. E daí foram esses últimos 3 anos eu tenho feito várias reformas. Até o momento eu tenho visto, né, que cada vez mais tem muito mais casas aí para ser reformadas, né? Então eu acredito que não só na minha cidade, como em tantas outras Brasil afora, precisam de reformas. E como é que você vai identificar essas casas, né? Então eu aprendi por essa experiência que uma forma de você identificar essas casas é exatamente você passeando pelo bairro. Você anda nos bairros, assim, o que eu percebo? Como eu comecei, eu vi que essa linha de crédito, que antes era a Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde Amarela, é uma linha de crédito na minha cidade até 180 mil. Eu percebi que é onde tinha uma procura maior de imóveis e pessoas com renda para financiamento. E a prestação equivale a um aluguel. Então eu comecei a trabalhar em cima disso, de buscar aqueles bairros que as casas ficam dentro desse preço, né? Então eu buscava ali o bairro de 250 mil, porque nesse bairro eu ia encontrar casas completamente originais, que então com a reforma, aí elas atingem o valor do bairro, né? Então assim, foi dessa forma que eu comecei a despertar
para o mercado de reformas e pude ver a quantidade de casas que tem em todos os bairros. E se você olhar na sua rua mesmo, no seu bairro mesmo, né, ao seu redor tem casas que precisam de reforma. E o meu foco, sinceramente, são quanto pior, melhor. Esse é o lema, quanto pior, melhor, porque a transformação é muito grande. E já que você vai reformar, essa que está pior é muito mais fácil você modificar, não é? Porque quando você pega uma casa que já teve uma reforma, né? Mesmo que agora ela precise de uma outra reforma, é bem diferente do que uma casa original. A casa original você consegue fazer algumas modificações assim pequenas, mas que dão toda a diferença nesse imóvel, né? E eu quando comecei, você pode estar se perguntando, mas é caro fazer reforma, é muito chato, né? Reforma dá muito trabalho. E é verdade, a reforma, ela, não estou dizendo que é fácil, que é uma maravilha, você se estressa com uma série de fatores, mas o que conta é o resultado final. É a tua satisfação na transformação desse imóvel e a satisfação do teu cliente quando chega no imóvel, porque assim, não tem preço para mim, enquanto corretora, quando eu mostro um imóvel que o cliente fica encantado. Ele fala, nossa, eu quero comprar esse imóvel. E muitas vezes ele tenta e às vezes ele não consegue porque não tem renda, de repente não tem condições financeiras, mas você vê o desejo ali, a tentativa de adquirir aquele imóvel. Então só isso tem um peso muito grande, né? Principalmente quando foi você que fez aquela transformação. Então, assim, é muito prazeroso, na verdade, né? Então, todas essas questões que estão ligadas à reforma, né? Como os valores, né? Os valores, a mão de obra, né? A gente tem preconceito contra a mão de obra, sabe? Pedreiro, todo pedreiro é enrolão, não sei o que. Acontece de um tudo. O grande lance é você criar a sua equipe, né? É fácil criar uma equipe? Não, claro que não é fácil. Mas você vai começando e você vai conversando e esse aqui não está muito bem, você chama um outro, procura outro, pede indicação, pergunta para o pintor se ele conhece, e aí pergunta para o outro, e aí você vai conversando. Na verdade, como tudo na vida, diálogo faz muita diferença. Então, com a sua equipe é a mesma coisa, você tem que ter uma proximidade boa com essa equipe, né? Eu particularmente adoro minha equipe, né? Tenho muitas histórias legais. Agora, é por aí o caminho de você buscar, né, essa interação com a sua equipe, que aí a reforma vai fluir, porque assim, a reforma, ela tem que ser rápida. Quanto mais rápido você vende, mais rápido todo mundo ganha, não é? E aí, essa que é o grande X da questão, você acertar com a equipe de forma que ela produza, né? Então você tem que ter aquela certa atenção. Porque eu tenho que viver dentro da obra? Não, você tem que visitar, você tem que ver, é você que gosta, é você que está na frente, então é você que tem que saber se está certo, né? Várias vezes eu cheguei em uma reforma e estava acontecendo coisas que não era como eu tinha pedido. E aí, graças a Deus, eu cheguei. Eu falo, não é assim, não, olha, eu pedi assim. Não, tudo bem, não tem problema, vamos fazer da forma que eu te pedi, tá? Então, tudo isso você vai acompanhando se você está presente, né? Então, assim, você tem que estar lá 24 horas, não, mas você tem que acompanhar a sua obra, né? E é isso onde está, principalmente com o pedreiro, né? Quando você tem um relacionamento, um bom relacionamento com o pedreiro, você tem um controle melhor, né? Até desperdício é mais controlado. E assim, quando eu comecei, eu chamei a minha equipe e falei, gente, estou começando agora, eu não tenho condições, né, de arcar com prejuízo. Então, se vocês
acreditam em mim, gostar de trabalhar comigo, vocês têm que me ajudar. Então, a nossa intenção é crescer e vocês vão estar juntos. Então, esse relacionamento verdadeiro, né, que é o mais indicado que você crie com sua equipe. A verdade, falar a verdade, né? Ó, não sou rica, ainda não, mas nós vamos trabalhar junto, você vai ter sempre trabalho, então vamos ter atenção, vamos ter foco, rapidez, né? E um bom acabamento, né? E sempre essa interação com sua equipe. E aí a coisa tende a fluir. Ah, é sempre fácil? Como eu falei, não é não. É um dia de cada vez, é uma conquista diária e o final dá tudo certo. Por quê? Porque você controlou, você se ateve. Pausa. Não precisa pausar. Na hora a gente corta. E aí você vai chegar no final da sua obra, né, com tudo de acordo com o seu planejado, né? Então, a sua atenção deve estar voltada a toda essa interação com sua equipe. Eu acredito que é uma dos principais fatores, né, de uma boa reforma, é você ter uma equipe boa e você ter um bom relacionamento com a sua equipe de trabalho, né? Então, eles é que vão ser o seu cartão postal, né? Se você tem um acabamento legal, se você tem, né, uns detalhezinhos é que vão falar. E aí, você está pronto para partir para a próxima, né? E observar onde é que está esses imóveis, observar o próximo bairro, de repente o outro imóvel está na rua de trás, né? O próximo imóvel, de repente, está na outra quadra. Então, essa busca aí, você tem que fazer, e aí, depois desse passo aí, ela vai acontecer naturalmente. Algumas pessoas, eu tenho colegas hoje que já me ligam e falam, olha, eu vi uma casa excelente para tu reformar. Então, já acontece hoje isso comigo. Então, é um passo natural para acontecer com você. O importante é que você tenha a atenção da possibilidade desse mercado, né? Como eu te falei, a minha primeira reforma deu 40 mil de lucro, mas eu já tive reforma que deram 60 mil de lucro, né? E eu estou falando de imóveis relativamente baixos, eu ainda não estou num padrão de reformas de alto valor. O foco são falar para você, corretor, que de repente está tendo dificuldade de fechar a venda, de repente está indo no plantão, ou de repente está se sentindo sozinho, achando que talvez queira mudar de profissão, ou que no mercado imobiliário não esteja seu negócio, ou simplesmente você pode ser um corretor antenado e com um desejo empreendedor de ganhar mais, de buscar mais oportunidade, de fazer mais negócios. Então, se você é esse tipo de corretor, se você busca um a mais, algo que te motive, de repente está na reforma, algo que você nem sabe que existe dentro de você. Essa energia gostosa de você ver a transformação acontecer no imóvel, né? E a felicidade de um cliente achar aquele imóvel adequado para ele, né? De acordo com a necessidade desse cliente. Então é isso, é o que eu gostaria de falar com você. 20 minutos. Então pausa. Peraí, eu vou fazer mais 10, eu tenho que dar mais 10. Gente, eu não vou pausar porque a gente pode perder, então eu vou deixar rodar na hora a gente corta. Na hora eu corto. Ah, tu vai ter um trabalhão para estar catando isso. Olha, tu não tem noção de que tipo de vídeo eu pego. Tu fala muito direto, vai ser pouquíssimo editado esse vídeo, bem que. Pouquíssimo.
Então, você corretor que está aí buscando uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de faturar mais, você que gosta de andar muito, você que gosta, que assim como eu, é aquela pessoa que gosta de andar muito na cidade, de conhecer vários bairros, de entrar, de fazer captação, se você é esse corretor que está sempre em movimento, né, que tem energia sobrando, eu te convido a entrar no mercado de reforma. Por que não? A reforma é tão legal. É sim, é verdade. E o mais legal é o ganho também. Nós somos profissionais e nós temos família para sustentar, e é claro que a gente vê a parte financeira. E o mercado de imóveis, ele é excelente de todas as formas, né? Sempre vai ser um bom negócio investir em imóveis. E a reforma é assim. Muitas pessoas perguntam, por que tu não constrói do zero? Eu falo, olha, eu até pretendo construir sim do zero, eu acho que é um grande negócio, mas só que eu tenho uma paixão especial pela reforma. Eu não sei porquê, mas eu gosto da reforma, porque quando você imagina um bairro lá estruturado, né? Na minha cidade tem vários bairros excelentes. São bairros que tem tudo. Eu não sei aí onde você está me vendo, como é a tua cidade, mas aqui na minha cidade, os bairros hoje, eles são completos. Eles têm farmácia, tem um monte de mercado, mercadinho, padaria, tem agências bancárias e tem até shoppings. Tem bairros aqui que tem shoppings. Então, assim, e aí você começa a andar nessas quadras, entra rua e sai rua, você se depara com um monte de imóvel num bairro legal, ruas asfaltadas, ruas largas, pracinhas, e um imóvel detonado, abandonado, muitas vezes fechado, do tempo que foi entregue pelo conjunto, que aqui tinha muito isso, conjunto, e você vê o imóvel completamente original. E aí você faz um levantamento das casas desse bairro, os valores são 250, 300, né? E tem aqueles imóveis que fogem do padrão, né? Porque virou um prédio comercial, as avenidas começam a ter muita circulação de carro, e aí elas vão mudando, vão se transformando em avenidas comerciais, né? Então, vira e mexe, você cruza com um imóvel desse. Qual que é o foco? Achar o proprietário. É muito fácil. É só você parar o carro, descer do carro e bater no vizinho, dar um bom dia, uma boa tarde, se apresenta, fala que você está interessado em descobrir quem é o proprietário desse imóvel, se ele tem alguma informação. E eu vou te contar, sempre dá certo. Se ele não souber, ele diz, olha, aquele outro vizinho ali mora aqui há mais tempo, deve saber, né? E aí, assim, você vai entrando em contato com esses proprietários e vendo quais que dão negócio. Você tem que procurar. E eu, particularmente, como tive a minha introdução nesse ramo, né, das reformas, foi de uma forma tão fantástica que eu não precisei gastar nenhum centavo para comprar o imóvel. Eu apenas investi na reforma, né? Claro, com autorização, contrato, tudo do proprietário. Mas eu vi um excelente negócio aí. E todas as minhas reformas, desde então, o meu foco é exatamente esse. O proprietário que está há algum tempo querendo vender o imóvel, sem aparecer aquele cliente, ele está muito mais propício a sentar com você e ouvir a sua proposta. O não você já tem sempre. Então, a busca é o sim. E acredite, tem muito proprietário que quer vender o imóvel e ele sabe que o imóvel, do jeito que está, é muito difícil vender, entendeu? Então ele está muito acessível a uma negociação. E as negociações do mercado imobiliário, um imóvel reformado, todo bonito, para vender é muito mais rápido. E o tempo médio de venda de um imóvel são 6 meses. Eu nunca levei 6 meses para vender um imóvel reformado. Muito pelo contrário, a grande maioria com 3, estourando 4 meses já está sendo vendido. Isso quando não é vendido dentro da reforma, porque quando
os pedreiros vão para lá e já começa aquele movimento de quebradeira, quebrar tudo. Aquele movimento já atrai um monte de gente. Ei, o que vai fazer aí? Compraram, né? Aí a minha equipe já está todo mundo já corretor, já está todo mundo muito bem treinado para dizer, não, é para vender, nós estamos reformando aqui para vender, olha aqui o contato, ligue para ela é corretora, e aí começa. Então, é isso que você tem que estar atento a essa oportunidade. O que eu quero trazer para você, né, chamar a tua atenção, de repente, você não está se atendo a quão grande é essa oportunidade financeira e quão fácil é para a gente que é corretor, né? Para a gente que é corretor, que já entende do mercado, é muito mais fácil você saber quais são os imóveis mais rentáveis, né? Você vê imóveis aí que uma reforma pequena e o imóvel está pronto para ser vendido com um alto valor. E é exatamente isso que eu te convido a me acompanhar, me segue nas redes sociais, eu vou ficar dando dica e respondendo algumas perguntas, né? A respeito da minha experiência, eu estou querendo compartilhar com você a minha experiência do que eu tenho vivido nesses últimos três anos, né? E continuo vivendo, que eu continuo fazendo reforma, o tempo inteiro eu estou fazendo reforma. Tá bom? Até a próxima.